O ano é 1994 e pessoas fanáticas por orangotangos da Indonésia usam canais subterrâneos e tecnologia espacial para promover as suas reuniões. Em questão de segundos, eles podem estar em qualquer lugar do planeta. Isso graças a uma intervenção militar que acabou caindo nas mãos do cidadão comum, a superinfovia do futuro. Que viagem, né? Mas isso não é uma realidade alternativa, é a nossa mesmo. Como você pode ver aí, por exemplo, nesse jornal de 94, essas são algumas das primeiras notícias publicadas no Brasil sobre a difusão da internet, que na verdade já tinha sido inventada há algumas décadas, mas só agora começava a chegar realmente nas pessoas comuns. Hoje é até difícil de imaginar um mundo sem a internet, mas na época o difícil era imaginar um mundo com ela. Tudo ainda era muito estranho, não dava para saber exatamente até onde ia chegar essa estrada digital, como eles diziam na época. Pra você entender, um ganhador do Prêmio Nobel chegou a prever que o impacto da internet na economia não seria maior do que a invenção do fax. Pois é, a história realmente poderia ter sido bem diferente e talvez ele até tivesse acertado e a internet nunca tivesse existido. E aí, lógico, você já sabe, eu não estaria aqui gravando esse vídeo, você não estaria assistindo, e o acesso sobre a informação sobre os orangotangos da Indonésia seria muito mais complicado. Mas antes da gente entrar nesse mundo alternativo, que hoje seria praticamente apocalíptico para todos nós, a gente tem que entender de onde que surgiu essa tal da internet, por que ela nunca poderia ter sido inventada. Eu sou o Vitor Espanha, o primeiro criptonauta e o segundo brasileiro que só foi ao espaço por conta da internet. Então, bora! O mais legal é que toda a história começa, sabe aonde? Então, no espaço. Como mencionamos na nossa última série, em 1957, naquele auge da Guerra Fria, os soviéticos vão lá e colocam o primeiro satélite na órbita da Terra. Os americanos imediatamente percebem que estão sendo superados e aí investem pesado em tecnologia e ciência. E aí surge a NASA, você já sabe. Mas é aí também que surge a ARPA, a Agência de Projetos de Pesquisa Avançada, que acabaria criando a tal da internet. A ideia inicial era conectar diferentes computadores do governo em uma rede descentralizada para ter mais segurança no armazenamento e no compartilhamento de informações. Então, se uma base militar, o Pentágono, por exemplo, fosse bombardeada pelos soviéticos, os dados produzidos ali poderiam sobreviver em outros computadores. Até aqui, nada de sala de bate-papo, vídeo de gatinho ou Netflix. Nesse ponto, a internet era basicamente uma tecnologia de defesa militar. Mas com o tempo, e principalmente com o esfriamento da tensão com os soviéticos, a rede começa a se espalhar por outros setores. Primeiro para algumas universidades, depois para algumas empresas e finalmente para a população normal. E é aí que a coisa começa a tomar uma outra dimensão e uma forma bem prevista. Pessoas de todo mundo começam a contribuir com novas ideias para a internet. O sistema de navegação por páginas, por exemplo, é criado na Suíça no ano de 1980, bem como a ideia de hipertexto e hiperlink. Na década de 90, algumas das empresas já começaram a apostar no comércio eletrônico e até criam ambientes simulados em 3D. E aí, a essa altura, os amantes de orangotangos da Indonésia já conseguiam trocar informações com facilidade por internet via satélite ou cabos de fibra óptica. Como escreveu um jornalista lá em 94, estava concluída aí a passagem da secreta ARPANET, privilégio que até então era de cientistas e pesquisadores, para a anárquica internet, povoada por estudantes, rebeldes e desocupados. Agora, e se nada disso tivesse acontecido? E se os militares tivessem mantido a internet só para eles? Ou a corrida espacial não tivesse motivado tanto investimento em tecnologias e a internet acabasse nunca saindo do papel? Hoje a internet está tão presente em tudo que a gente faz que é até difícil imaginar uma realidade paralela sem ela. Mas podemos projetar aqui alguns cenários. A primeira grande diferença entre o mundo com e sem internet é, obviamente, a questão da conectividade. Computadores já existiam antes da internet e continuariam existindo sem ela, mas teria muito menos comunicação entre eles. Até daria para jogar no computador, ver vídeos, ouvir música, mas tudo isso de forma isolada. Para compartilhar uma experiência de forma simultânea com alguém, teria que trazer a pessoa até o computador ou então levar o computador até essa pessoa. Com essa limitação, dificilmente a indústria de games, por exemplo, chegaria a ser o que é hoje. Muito menos pessoas teriam o hábito de jogar videogame e o prestígio que tem os e-sports, por exemplo, seria inimaginável.
E falando em ter que levar uma coisa de um lado para o outro, outra coisa que seria completamente diferente na realidade sem internet é a forma de compartilhar arquivos. Sem internet não dá para simplesmente baixar um filme das nuvens quando dá vontade de assistir. O filme teria que chegar de alguma forma fisicamente até o dispositivo de produção. Ou seja, a quantidade de mídia física que ainda estaria por aí, tipo CDs, DVDs, Blu-rays, pendrives, cartões de memória, etc., não seria pouca coisa. Inclusive, talvez nesse mundo, as maiores inovações tecnológicas fossem justamente novos tipos de mídia física, cada vez menores, cada vez mais resistentes, com maior capacidade de armazenamento. Só assim o custo econômico e ambiental dessa produção poderia ser mais ou menos, nesse caso mais para menos, sustentável. E dessa forma também caberia mais filme nas locadoras, que provavelmente ainda seria um excelente negócio. E claro, não só coisas assim, tipo filmes, jogos e músicas teriam dificuldade de circular. Notícias e informações em geral também iam espalhar com muito mais lentidão e muito menos alcance. Dificilmente alguém sem o apoio de uma estrutura bem consolidada de comunicação, tipo um jornal, uma rádio ou um canal de TV, conseguiria ter muito impacto na opinião pública. Ou seja, nada de youtubers e influencers. Por um lado, isso poderia ter até um efeito positivo, porque o lixo informacional e as fake news e as coisas desse tipo também seriam muito menores. Mas por outro lado, o acesso à informação, diversidade de opinião e possibilidades de expressão também seriam bem mais limitadas. Mas enfim, independente de quais fossem as características exatas dessa realidade sem internet, o fato é que ela seria profundamente diferente da que a gente vive hoje. Muito mais diferente, com certeza, do que a realidade alternativa na qual o fax nunca foi inventado. Mas, de novo, isso é claro porque hoje as coisas já aconteceram. Lá nos anos 60, os inventores da ARPANET com certeza não imaginavam o impacto atual dessa tecnologia. Ninguém fazia ideia que esse sistema de comunicação entre computadores daria origem aos blogs, aos fotologs e aos memes e às dancinhas. Muito menos que ele seria a base das indústrias mais poderosas do mercado e que transformaria completamente até a política mundial. Se tem algo que a história da internet ensina é a imprevisibilidade das coisas, o quanto é difícil prever o futuro das tecnologias. E isso porque esse futuro não está simplesmente escondido lá no início, no momento da invenção, só esperando para acontecer. O futuro é algo que está sempre aberto e que as pessoas vão tentando prever esse futuro e acabam participando dessa criação. Muitas vezes é das expectativas, dos receios e das viagens alucinadas que nascem as ideias que vão direcionando a história. E é por isso que mesmo que seja impossível prever exatamente o futuro da internet, pode ser muito produtivo tentar. Então, no próximo vídeo dessa série nós vamos justamente tentar imaginar ou prever quais podem ser as próximas etapas disso tudo. Nós vamos falar de metaverso, realidade aumentada, inteligências artificiais e mais um bocado de coisas. Mas antes disso, a gente ainda tem que falar de outro grande momento na internet que a gente não falou tanto nesse vídeo, a Web 2 e as redes sociais. Então, se você gosta do assunto, já se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e a gente se vê no próximo episódio.